A gente introduz o assunto do Master, eu queria um contexto e depois uma linha do tempo. O que rolou, o que está rolando, ou a gente precisa voltar ao passado para começar? Hoje, se você perguntar pra qualquer pessoa na rua, ela não tem ideia o que é o escândalo do Banco Master. Ninguém sabe exatamente o que é. Porque ele é tudo. Ele conseguiu ser uma espécie de conglomerado de escândalos de corrupção conexos. E ele, inclusive, conexo a outros escândalos de corrupção. Hoje não há como separar o escândalo do Banco Master, por exemplo, do escândalo do INSS. Até porque os dois começaram no mesmo modelo. Ele envolve governo Lula, ele envolve PT, ele envolve bolsonarismo, ele envolve gente que tá no governo de São Paulo, tem que começar a ser cuidadoso aqui, envolve ex-presidente do Banco Central, envolve presidente do Banco Central, envolve mercado financeiro praticamente inteiro no Brasil, envolve praticamente todos os bancos, envolve governadores no plural, envolve prefeitos, juízes, ministros do STF, ministros do STJ. Nossa. Portanto, do ponto de vista político, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Eu acho que isso é desde a Lava Jato. Não, da história. Maior que a Lava Jato? Desde a chegada dos Portuga aqui. Esse aqui, parabéns os envolvidos. Eles... E não é à toa, né? A vida tem dessas coincidências. O pedido de registro do Banco Master, ele ocorreu um dia depois do fim da Lava Jato. Ou seja, um dia depois do fim da Lava Jato, do qual o Bolsonaro se orgulha de ter enterrado e acabado com a Lava Jato, surge já o Banco Master, né? Isso sem contar da vida pretérita do Banco Master, né? Do Banco Máxima, dos investimentos do Vorcaro, da Igreja Lagoinha, enfim, são muitas coisas. É bom a gente seguir a linha do tempo que o Renan vai traçar aqui, pra gente não se perder e não deixar nenhuma história acabar engolindo a outra, porque dá pra falar disso por horas. Entra até igreja evangélica. Igrejas. Igrejas. Mas em especial, a igreja que mais cresce no Brasil evangélica, que é a Igreja Lagoinha, do André Valadão. Eu fui o primeiro a falar e trazer luz ao Fabiano Zettel, que é um dos maiores, vou colocar aqui de maneira clara, compradores de consciência desse país, pastor da Igreja Lagoinha, promotor de festas... Aquele bombadão? Aquele bombadão. Ele era pastor da Igreja Bola de Neve. Ele é um advogado responsável por recuperações judiciais colossais. Participou de atividades jurídicas ligadas à Gafisa, Ambipar e muitas outras, tá? Ele também é o cunhado do Daniel Vorcaro. E ele tem... Que é casada com a Natália, que também é pastora da Lagoinha. E veja só que incrível, a esposa dele, que é a irmã do Daniel Vorcaro, vem ser também pastora da Igreja Lagoinha. E ele é um dos pivôs desse escândalo todo. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, se vocês estão nos assistindo, ligarem, vamos à internet, foram pro Twitter, ligar a internet é feio, né? Tô velho. Vocês vão ver o Nicolas e um bando de rapazes do PL marchando pra Brasília, dizendo que vão lutar por um mundo melhor, por um Brasil melhor. É bem vago. Alguns acham que é pelo Bolsonaro, outros acham que é pela liberdade. Na prática, o Nicolas saiu andando lá da fronteira de Minas com Brasília, foi lá os puxa-sacos dele e estão gravando vídeo. Dentre as pessoas que estão divulgando, tem um rapaz chamado Cardoso pelo Mundo. O Cardoso pelo Mundo, assim como é que é o nome dele? Renault? Marcelo Renault, são produtores de conteúdo que foram arrolados naquela lista de produtores de conteúdo que foram supostamente comprados pelo Banco Master para defender o Banco Master. Supostamente. Supostamente. Assim, eu posso dizer que supostamente o Cardoso gravou vídeos, né? Houve os vídeos de ataque ao Banco Central e defesa do Banco Master. Essa galera que tá indo pra lá pra Brasília e tal, né? Tô pegando isso porque me soa, tá? Como uma gigantesca operação abafa, como muitas outras que estão acontecendo, para esse escândalo do Banco Master, que tem inúmeras consequências agora caindo no colo de todo mundo. As consequências estão caindo agora no colo do governo do PT? Sim. As consequências estão caindo no colo, por exemplo, do Tarcísio e de parte do mercado financeiro, da Faria Lima? Sim. As consequências estão caindo no colo da Igreja Lagoinha, a ponto do Silas Malafaia ter vindo a público semana passada brigar com a Damares, que é a senadora evangélica, porque a Damares avisou, tem muitas igrejas evangélicas envolvidas no escândalo do INSS? Sim. Cara. E o escândalo do INSS tem relação com o escândalo do Banco Master? Sim. Totalmente. O que eu tô falando, assim, semana passada a gente soube, né, semana retrasada, na verdade, de influenciadores que estavam sendo comprados, dentre eles um bolsonarista que disse que ia denunciar tudo, tinha até um contrato de confidencialidade, amigo do Nicolas também. Mas o que nos parece, tá, é que não interessa a ninguém da política, nem do judiciário, nem do mercado financeiro, que se revele as entranhas do que aconteceu. Muita gente grande envolvida. É todo mundo que importa na política brasileira, tirando a gente, e, sei lá. Epstein do Brasil. É meio que um caso Epstein brasileiro. Todo mundo quer fazer sua parte pra esse escândalo desaparecer. Tá? É um escândalo que estoura pra valer durante o governo Bolsonaro, continua durante o governo do Lula, envolve gente de todos os, vamos dizer, todo o espectro político. E Brasília, assim, se pegarem o celular do Vorcaro e realmente
soltarem o que tá ali dentro, o mesma coisa do Fabiano Zettel, e se pegarem, e se esses caras fizerem uma delação, Brasília cai. Então o estado das coisas tá hoje é o seguinte, o Fabiano Zettel tentou fugir, foi pego pra Polícia Federal, solto. O Vorcaro também tava tentando fugir, foi pego, foi preso, depois foi solto. Aliás, a soltura dele foi até um caso engraçado, que tem uma juíza que deu despacho, ela era próxima de alguém, agora essa parte eu esqueci. Então o caso tá hoje nisso. Os celulares estão apreendidos. O Toffoli também coloca que essas apreensões tem todas de ir pra ele. Então tudo que foi apreendido tem que passar por ele e ele define quem pode ou não tocar naquele material. Então tá tendo vamos dizer, um cuidado, né, um zelo bastante curioso, né, com essa investigação. Sim. Cara, esse país é tipo... Esse país é inigualável, Vilela. Assim, se eu tentar explicar pra um gringo, ele... Não, calma. Esse tá ligado a esse, tá todo mundo ligado. Tanto que as pessoas que participam desse escândalo estão ligadas. E eu vou pra outra side quest, porque o que a gente fez aqui? A gente chegou agora no final da timeline. A final da timeline é essa, né? Tá todo mundo com medo, o Toffoli tá lá canetando, o Zettel foi preso e solto no dia seguinte. E aí, com a prisão do Zettel, todo mundo se lembrou. E a Igreja Lagoinha? Lembra do começo da história da Igreja Lagoinha? Sim. E a Igreja Lagoinha? Pois bem, que isso tem a ver, né? O Nicolas, que é ligadaço à Lagoinha, tá lá desesperado. Ele disse que sonhou, fez uma oração pra Deus, falou, vou salvar o Brasil, vou sair andando. Ele teve isso, né, justamente no momento que o Fabiano Zettel foi preso. O Fabiano Zettel que é pastor da Lagoinha. O Nicolas, por mais que o pai dele seja pastor de outra igreja, o Nicolas andava muito com a turma da Lagoinha. Tanto que em 2022, ele e o André Valadão viajaram de jatinho pelo Brasil para lutar pelo Bolsonaro. Que vontade lá de andar com o André Valadão que ele tinha, muito grande. Eu não tô falando que o Nicolas tem a ver com isso, assim, né, com a roubalheira. Só acho que ele tem amigos que são complicados. Flávio Bolsonaro se batizou agora na Lagoinha. Se batizou, mergulhou lá na água, virou agora um fiel da Lagoinha. Podia escolher milhares de denominações, podia ser católico. Não, eu vou na Lagoinha. Justamente uma igreja com esse histórico todo. Por que estou falando Lagoinha? A Lagoinha, recentemente, acho que foi há 2 anos atrás, através do André Valadão, ela teve uma epifania. Olha, nós vamos montar uma fintech. Então a Lagoinha lança uma fintech, mais uma empresa ligada a produtos financeiros, chamada Clava Forte. Eles diziam que a Clava Forte era uma fintech cristã. Olha só que legal. Então se você é cristão e quer colocar o seu dinheiro e ter um cartão de crédito e investir em coisas cristãs, invista com a Clava Forte da Igreja Lagoinha. Descobriram, isso foi o COAF, não é a minha opinião, não é a opinião o COAF descobriu que uma entidade que está envolvida no escândalo do INSS, que recebia de maneira roubada dinheiro dos velhinhos do escândalo do INSS. Essa entidade, inclusive, tinha algum nome meio evangélico lá no nome. Ela recebia esse dinheiro e depois ela imediatamente jogava lá dentro da Clava Forte. Então o dinheiro do escândalo do INSS, um pedaço dele, ia para essa fintech, chamada Clava Forte, ligada à Igreja Lagoinha. Igreja Lagoinha, que a partir de 23 e 24 contou com os 2 super pastores. Natália Vorcaro, irmão do Daniel Vorcaro, e o marido dela, o Fabiano Zettel. E esse Fabiano Zettel, cara, ele se torna um pastor da igreja mais colossal deles, que é essa de Belvedere. Ele vira o pastor pop deles, né? No dia da prisão do Daniel Vorcaro, exatamente no dia da prisão do Daniel Vorcaro, acontece um problema no sistema da fintech Clava Forte. Ele sai do ar. As pessoas que tinham um aplicativo não conseguem mais funcionar. E durante esse período da prisão, essas pessoas, né, ficaram sem o aplicativo ali à disposição, sem a fintech à disposição. Eles alegavam que eles estavam naquele dia fazendo alterações técnicas, né? E aí começaram a investigar no Senado, porque tem a CPMI, não do Banco Master, mas do INSS, essas outras entidades todas que recebiam dinheiro. E no meio delas haviam algumas entidades ligadas, em maior ou menor grau, a igrejas evangélicas. Damares tá envolvida ali na CPMI. E a Damares, eu tenho muitas críticas da Damares, mas eu não consigo falar que ela tá errada nisso. Ela é perguntada numa entrevista sobre o envolvimento de igrejas evangélicas no escândalo do INSS. Ela fala, olha, é uma coisa muito triste para nós evangélicos, mas isso está acontecendo. E, né, tem empresas, que são empresas, algumas igrejas / empresas grandes envolvidas nisso, né? Isso, como cristã, isso é muito ruim. Entra em cena Silas Malafaia, absolutamente desesperado, falando que ela era leviana, que ela precisava apresentar os nomes, de quem você tá falando, você tá atacando o meio evangélico assim. Ela foi lá e mostra as empresas. Aí depois ele veio com outro papo, não, mas então, eu sou o primeiro que eu quero ver abrir as contas, eu quero que lisura no meio evangélico, tal, Então a gente tá nesse status agora, já volta o funcionamento da CPI, e
muito possivelmente essas igrejas vão ser envolvidas. Um cara que fazia a ponte entre a ONG, que pegava a entidade que pegava dinheiro roubado do INSS, e a Fintech Clava Forte, já tinha sido chamado lá na CPMI. E ele ficou quieto, ele não falou nada. Ficou com a boca fechada. E agora tem uma convocação contra o André Valadão, da Igreja Lagoinha. Igreja Lagoinha, que deu origem à vida profissional do Daniel Vorcaro, e que é a igreja, até agora há pouco, do Fabiano Zettel. Então, veja, até a igreja que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, ou uma das que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, que é a Lagoinha, envolvida até o fim nisso. Então tem uma briga enorme no meio evangélico também. Então você repara, assim, que eu acho que é a parte que deveria assustar todo mundo. Tem Centrão, tem Judiciário, tem TCU, tem empresariado, tem mercado financeiro, tem igreja evangélica, tem esquerda, direita, tem todo mundo.